Tá? É diferente da motivação de você começar do zero. Eu vejo que as pessoas têm muita motivação para começar, mas para continuar a motivação já não é a mesma. Então, como que eu posso fazer diferente para motivar vocês nessa fase a continuarem o curso até o final e se apaixonarem por auditoria e chegarem ao final do curso e falar assim, valeu a pena, eu gostei, eu aprendi, eu realmente me sinto mais preparado do que eu me sentia antes, né? Então, eu fiquei pensando nisso ontem, quando estava lendo o material para estudar e apresentar para vocês. O que eu posso fazer de diferente para trazer essa matéria de maneira ainda mais objetiva, mais agradável, de uma maneira ainda mais palatável, de modo a, vamos dizer assim, vocês aprenderem mais. Ou seja, como que não fazer o mesmo que eu sempre faço, ou seja, fazer mais do que eu faço, melhor ainda, né? E daí eu estava pensando sobre isso, e aí eu cheguei no elevador para ir para cá, e daí tinha uma frase lá no elevador, aquela frase de elevador comum que tem lá, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Aí eu fiquei pensando, esse mesmo deve ser um sujeito muito perigoso, né? Porque a gente tem que ficar procurando ele para ver se ele está lá dentro do elevador antes de entrar nele, né? Realmente o mesmo é muito perigoso, né? A gente sempre, na vida nossa, a gente fala, vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz, da mesma maneira, naquele mesmo modelo, né? O mesmo é um cara muito assustador, né? O mesmo ele dá aquela sensação de tudo igual, tudo parecido. E não, a gente como professor, vocês como alunos, vocês não podem fazer sempre o mesmo, vocês têm que ter o mesmo medo do mesmo que eu tenho, né? Vocês têm que fazer de uma forma diferente, um trabalho diferente, de uma maneira diferente. Se não conseguir aprender desse jeito, vou tentar de outra forma, vou pegar um livro, vou me associar a outra coisa, né? Então, essa frase aí que está aí, que eu tirei foto lá do elevador, aviso aos passageiros, né? Os passageiros da vida. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado nesse andar, né? O mesmo é um sujeito perigosíssimo que está ali pronto para te atacar na hora que você entrar no elevador, né? Se você não prestar atenção, o mesmo ele te engole. E daí ele vai, vamos dizer assim, deixar você sempre na mesmice. Isso não é bom. Eu tive nessa palestra que eu estava comentando com vocês, do Mário Sérgio Costello, inclusive se vocês tiverem oportunidade de acessar aí no YouTube, ele é um cara assim que tem muitas palestras, muitos livros publicados, é um cara assim muito inteligente e tem umas sacadas assim muito bacanas sobre vida e tal, e ele como professor também é um excelente comunicador, e eu assistindo a palestra dele, como professor também, assistindo a palestra dele, eu assim, também me motivei a melhorar as minhas habilidades de ensinar e tal, para que a gente não fique naquela mesmice, naquela coisa de sempre, né? Vou dar aquela aula expositiva sobre normas de auditoria governamental, e daí os alunos vão aprender, vou fazer algumas questões. Não, eu vou tentar, ao longo da segunda fase do curso, motivar vocês, inspirar vocês, para que a gente não caia sempre na mesmice, naquela coisa enfadonha, né? Eu lembro quando eu era aluno, e eu assistia as aulas também, para concurso, eu estudava, é sempre bom a gente, no início, a gente estar naquele fogo todo, né? A gente quer estudar e tal. Aí quando começa as dificuldades, é que a gente começa a ver a diferença entre a pessoa que realmente vai passar e a pessoa que vai desistir pelo meio do caminho. E eu não quero que vocês sejam aquelas pessoas que desistam no meio do caminho. Eu quero que vocês assistam esse curso aqui com a mesma intensidade que vocês começaram lá a primeira parte do curso. E é por isso que eu estou fazendo essa pausa aqui, tirando alguns minutinhos da aula, falar sobre a importância da continuidade, a importância de você correr atrás daquilo que você quer, a importância de você não deixar cair as coisas na mesmice. Teve alguns feedbacks que eu recebi de alguns alunos, feedbacks assim, a pessoa, é um feedback altamente ofensivo, mas a pessoa não sabe, ela acha que ela está sendo, vamos dizer assim, está me agradando, está me elogiando. Ele fala assim, falou para mim assim, falou assim, nossa professor, eu gostei muito das suas aulas lá no Vou Passar de auditoria, você tem o dom para isso, você tem o dom para ensinar, você tem o dom para falar, você tem o dom para entender sobre auditoria. A pessoa fala isso de verdade, de coração, ela está querendo me agradar, está querendo me elogiar, está querendo me incentivar, mas ela não sabe que isso aí é altamente ofensivo, né? Por quê? Porque, na verdade, não foi o Papai do Céu que chegou assim, com a cegonha lá na casa da minha mãe e falou assim, não, esse cara aí vai ser auditor, vai dar aula. E não, eu
tive que correr atrás para poder aprender a auditoria. Isso não foi fácil, passei por fases em que achava que não fosse aprender, passei por fases de dificuldade. Depois que eu passei no concurso do TCU, já havia passado em outros concursos, ou seja, não foi o primeiro concurso que eu passei, eu havia passado no TCDF, já havia passado para auditor da Receita Federal, já havia passado para fiscal da Receita Estadual, já havia passado para a CGU, ou seja, foi um atrás do outro, né? Passei para gestor governamental, ou seja, não foi um dom exatamente assim, né? Foi uma vontade muito grande de querer aprender, de querer superar os meus próprios limites, não contentar com o mesmo. Muitas pessoas poderiam se contentar com o mesmo, falar assim, não, tá bom, vamos levar a vida assim mesmo, por aí vai e tal. Não tem aquele tipo de pessoa assim que é acomodada, se contenta com a situação e parece que não se interessa muito em mudar. Eu poderia ser uma delas, né? Quando eu comecei a dar aula, eu não sabia dar aula, né? Às vezes acho que até hoje eu não sei. Mas depois de 8 anos eu fui incorporando algumas coisas, algumas características para poder me comunicar melhor com vocês, né? Hoje eu estou aqui falando com a Câmara e com o Jorge que está aqui do meu lado. Para mim isso aí há uns 8 anos atrás seria impossível. Você acha que eu tinha um dom para fazer isso? Tinha um dom para dar aulas? Tinha dom para falar com a câmera? Claro que não. Isso são coisas que a gente vai incorporando e a gente só consegue vencer esses medos que vocês têm de não aprender, de não dar conta, de não chegar lá, com coragem, né? Vocês precisam ter coragem para continuar, coragem. E coragem, como bem disse o professor lá, não é, vamos dizer assim, a ausência de medo. Eu tenho muito medo, inclusive alguns sabem, alguns que me acompanham há algum tempo, sabem que eu morria de medo de andar de avião. Mas não foi por causa disso que eu deixei isso limitar a minha atuação. Eu enfrentei. Alguns têm medo de não passar, alguns têm medo de não aprender. Enfim, cada um sabe quais são os seus medos. E esses medos aprisionam a gente, fazem a gente viver dentro daquela mesmice, dentro daquela mesma coisa no mesmo dia. Não, eu não vou mudar de emprego porque isso aqui já está bom demais, por aí não está nada fácil e tal. Ah, não, eu não vou investir nesse novo negócio porque eu já vi que alguém investiu e não deu certo. Enfim, o medo, ele limita a gente. E o corajoso, que eu acho que são vocês que estão aqui assistindo essa aula de auditoria porque tem coragem, estão enfrentando esse medo, às vezes da família, às vezes de vocês mesmos, de não passarem, vocês são, vamos dizer assim, vocês têm que enfrentar esses medos, têm que ter coragem para vocês não deixarem o mesmo, aquele assustador mesmo, fazendo que a vida de vocês não evolua do jeito que vocês imaginaram, entende? Então, vocês têm que fazer diferente, têm que fazer mais. Na hora que chegar lá no meio do caminho, nós estamos agora aqui no meio do caminho, no meio de um curso, chegar no meio do caminho e falar assim, não, eu acho que isso não é para mim, eu não tenho dom. Vou falar para mim, você tem o dom? Eu não tenho dom, professor, para isso, infelizmente. Ou então, você foi ungido por Deus para saber a auditoria, né? Como se as pessoas fossem escolhidas. Não, as pessoas não são escolhidas, as pessoas elas fazem por onde, elas correm atrás, elas vão atrás aquilo que elas querem, e aí elas conseguem as coisas. É claro que todo mundo tem uma história de vida diferente, cada um veio de um lugar diferente, cada um tem uma criação diferente. Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de estudar quando era criança, e isso vai, claro, gerar uma dificuldade maior agora na vida adulta. Às vezes a pessoa não teve uma facilidade, como outros têm, de ter tempo para estudar. Enfim, eu sei de todas essas questões que tangenciam, vamos dizer assim, um sucesso ou uma aprovação no concurso público. Não precisa me dizer e falar assim, não, professor, mas eu não tive oportunidade. Não precisa, eu sei de tudo isso. Agora, o que eu estou falando para vocês uma vez que vocês propuseram a estudar e vocês querem realmente passar, façam isso de maneira séria, façam isso sempre tentando se motivar, se incentivar, porque se vocês fizerem mais ou menos, fizerem as coisas apenas para dizer que está fazendo, não adianta nada. Eu tenho uma amiga minha que estuda mais ou menos uns 8 anos para concurso, todo dia, praticamente 2 horas por dia, né? E até hoje ela não passou, e ela nunca vai passar. Eu já falei isso para ela, embora com educação, né? Ela nunca vai passar, porque estudar 2 horas por dia e não estudar nada é a mesma coisa.
Você tem que ter aquela garra, aquela determinação, aquela vontade de aprender, aquela gana, sabe? Você tem que ser ambicioso. Você tem que falar assim, não, eu vou passar, é o nome aqui do curso, né? Eu vou passar, eu tenho condições de passar, e se enfiar, se embrenhar nas aulas, nos vídeos, nos livros, nos cursos aí que tem escritos. Enfim, vocês têm toda a capacidade para conseguir o sucesso que vocês tanto almejam. Mas para isso é preciso que vocês não se acomodem, né, diante das dificuldades, não imaginem que as pessoas têm mais sorte que você, ou então que alguém foi ungido por Deus, ou pela sorte, ou alguém tem o dom maravilhoso de fazer aquele tipo de coisa. As pessoas, todas elas têm dons, todas as pessoas têm habilidades, todos são capazes. Se vocês tiverem essa força de vontade de vocês, essa inspiração, essa força dentro de vocês, vocês vão conseguir. Eu lembro ainda do primeiro dia de aula que eu dei, lá em Cuiabá, num cursinho, e tinha umas 200 pessoas na sala de aula para assistir a primeira aula. E antes de mim havia falado um ministro do TCU, que era um dos donos do curso. Aí chegou um determinado momento assim que me chamaram na frente para começar a aula, né? Então tinha 200 pessoas lá e a plateia maior que eu tinha falado era para 10, 15 alunos durante a faculdade lá, e eu já tinha ficado branco, vermelho de vergonha, né? Como que ia enfrentar agora lá 200 pessoas, depois do ministro do TCU ter feito a sua palestra ainda? Então eu fui lá, olhei para todo mundo assim, achei que não fosse dar conta. Na hora que eu fui abrir a boca, a voz quase não saiu, né? Aí alguém lá atrás falou, não estou ouvindo nada. Aí realmente não dava para ouvir, né? Porque eu estava nervoso, estava tenso. E eu não conseguia aumentar a voz, né? Aí até que eu tive a ideia e falei assim, tem algum microfone aí? Sim, professor, o microfone está na sua lapela aí, não sei o que lá. Eu falei assim, nossa, eu estou falando tão baixo assim que nem com o microfone o cara está ouvindo lá atrás. Porque eu estava o quê? Estava tímido, estava com, vamos dizer assim, eu estava com a coragem de enfrentar a situação, mas tinha medo de não dar certo. E eu sei que vocês passam por isso quando vão lá fazer a prova. É uma sensação parecida, né? Vocês pegam a prova lá, parece que tem 200 pessoas lá te olhando, né? E vocês acham que todos os alunos estão lá, eles têm o dom de saber, eles estão sabendo muito mais que vocês, né? E daí bate aquele desespero, aí as mulheres vão para o banheiro chorar, os homens ficam lá fingindo que estão fazendo alguma coisa, mas na verdade estão só enrolando. E eu não quero que vocês sejam desses. Eu quero que vocês sejam aqueles que tenham coragem, que tenham força de vontade, que tem, vamos dizer assim, acima de tudo, não tem medo, né, de encarar novos desafios, e que tem muito medo do mesmo, como eu tenho medo do mesmo. E por isso vamos fazer diferente aqui hoje, né?